Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, galera! E aí, turma? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando por aqui mais um episódio Pod 2Cast, o seu canal Pod 2Cast. Chegou até aqui, já se inscreve, toca o sininho, compartilhe também para que a gente possa crescer a nossa comunidade, o nosso canal, certo? Um salve aí para os nossos patrocinadores. Grande Edu, do Tradição Comedoria. Um abraço para você, Edu. Muito obrigado por essa parceria desde o início. Gente, vamos receber aqui hoje, para bater um papo super descontraído com a gente aqui no nosso Pod 2Cast, duas atrizes que que estão fazendo parte desse grande espetáculo pernambucano, Atravessamentos de Resistência, e elas vão levar esse espetáculo agora no mês de julho para Minas Gerais, ou seja, vai representar o nosso estado em Minas Gerais. A gente recebe hoje as atrizes Lucinha Tavares e Eli Ion. Sejam bem-vindas ao nosso Pod 2Cast. Prazer ter vocês aqui. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo certinho? Bem contente de estar aqui. Tem uma curiosidade já de cara. Você luta artes marciais, Sim. Kung Fu, e você médica. Isso. Já aposentada, Já professora aposentada. de medicina. Isso. E aí, como é que foi? O que te levou para artes cênicas? Você parou de lecionar? Como surgiu o teatro na sua vida? Na realidade, eu acho que assim, eu sempre trouxe essa chama, mas nunca... A vida acadêmica, um monte de coisa, não permitiu isso. Mas eu já fazia algumas incursões. Então, por exemplo, eu trabalhava com o teatro de Boal, né, o teatro do oprimido, com meus alunos de medicina, para eles constituírem conceitos como saúde, doença, cuidado. Porque quando você pergunta para um médico o que é saúde, tudo que ele revela é o que é doença. Né? Então, eu trabalhava exatamente com isso, porque eu trabalhava com a questão da saúde, né, preventiva na universidade. Então, enfim, aí quando me aposentei, aí de repente resolvi fazer uma oficina de teatro na Escola Municipal de Arte João Pernambuco, que é uma escola pública de formação gratuita. E aí me encantei. Eu digo, é aqui o meu lugar. É isso que eu quero. Isso. Já Se pensou, encontrou. velho? E aí fiz essa oficina, que é um semestre, e depois fiz 2 semestres 4 semestres, né, 2 anos, do básico. Fiz a seleção pública para o profissional de teatro e me formei em 2022. E desde então eu tenho usado o teatro para trabalhar as pautas que sempre me mobilizaram, a questão de direitos da mulher, porque eu trabalhei academicamente muito com violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes. E aí eu trabalhei isso e depois comecei a legislar em causa própria. Então, a gente tem um grupo que se chama Envelhecer, né, que é o 3º ato. Então, eu tenho um projeto de pesquisa que é Trajetórias de Envelhecentes e Idosas nas Artes Cênicas do Recife. Olha, que legal, cara. Então, usei um pouco a questão da experiência Da sua vivência acadêmica. Nessa questão. E também eu sou terapeuta comunitária integrativa. Como é que é isso aí? A terapia comunitária é um espaço de fala e de escuta em que, muitas vezes, o que chegava para mim, como médica de adolescentes, né, na parte profissional, sem ser ensino, eu trabalhava na universidade também com adolescentes. E aí eu via que muitas das coisas que chegavam para mim na clínica não eram doenças clínicas. Eram exatamente as dificuldades dos relacionamentos familiares, do posicionamento diante da vida, da sexualidade, das escolhas. E aí, nessa época, eu já tinha 20 anos de exercício de ensino e exercício da medicina. E eu vi que o que eu tinha aprendido na medicina não era suficiente para dar conta dessa demanda. E aí eu resolvi fazer, depois do mestrado, aí fui para fazer outra especialização em terapia de família e casal.
E aí, nesse eu conheci terapia comunitária integrativa. Então, em que a gente trabalha basicamente o sofrimento, não trabalha a doença. Então, por quê? Porque um dos fatores de adoecimento, tanto emocional, mental, como físico, vem da forma como a gente reage às dificuldades da vida. Certo. Sejam elas emocionais, sejam elas doença. Então, assim, o sofrimento que faz adoecer, ou o sofrimento que a doença traz. E isso, a terapia comunitária trabalha exatamente nessa questão de a minha carência, as minhas dificuldades, elas são geradoras de competência. E então, o terapeuta comunitário é um facilitador para que cada pessoa lembre de quanto ele é capaz. Porque só por estar vivo já significa que você é uma pessoa resiliente. Porque senão teria sucumbido. Então, basicamente isso. Cara, que legal. A gente vai falar mais sobre essa sua trajetória na sua nova fase, né? Eli. Sim. Eli Ion. Isso. Eu achei interessante. Eli Ion. Sim. Fala um pouco pra gente aí, antes também de você ingressar no teatro, você fazia artes marciais, como é que... Sim, desde criança... Kung Fu? Desde criança eu gostava muito de brincadeiras que a sociedade fala que é masculina, né? Aquilo ali me atraía, jogar bola, empinar pipa, jogar peão, jogar bola de gude. E eu brincava muito com as coisas dos meus irmãos. E certa vez teve um vizinho que ele praticava artes marciais. Ele fazia karatê. Uhum. E aquilo me chamava atenção. Mas tinha outro vizinho que fazia capoeira. E eu fazia tudo escondido por causa do meu pai. Ele não aceitava isso. Ele não aceitava. Então, como eu era uma menina muito maloca, então eu aprendi logo de cedo, né? E eu fui gostando daquilo, só que os meus pais brigavam contra daquilo. Então, eu não gostavam. Então, das tuas escolhas. Isso. Então, eu dei um tempo, né? Para eles não brigarem. Certo. E depois chegou um determinado momento que eu disse, não, agora eu quero fazer. Quando eu cheguei na fase adulta, já tinha passado por relacionamentos e eu fiquei gorda. E eu sempre tinha aquele pensamento de ser atleta. Sempre. Só que eu nunca consegui. Eu participei de até certo ponto, mas você veio com a dificuldade de patrocínios e tal, aí você esbarra. Então, eu cheguei no momento que aquilo ali não era mais para mim, né? Mas eu pratiquei um bom tempo essa questão de campeonatos e tal. E quando chegou no momento eu assistia muitos filmes, principalmente quando chegou a parte asiática para cá, no caso, os filmes de artes marciais. Ver os filmes de norte-americanos, como Van Damme, Cynthia Rourke, Chuck Norris. Eu não gostava tanto de Chuck Norris, eu acho que agora o pessoal agora vai me criticar. Mas, assim, eu gostava muito dos filmes de Van Damme. E depois, quando veio os filmes chineses, aí me encantou. Porque não só os filmes chineses têm uma questão poética também nisso. Principalmente aqueles filmes fantásticos, de fantasia. Como do Tigre e o Dragão, que eles ficam voando. Então tem uma poesia sobre aquilo. Dali eu comecei a me interessar. Aí eu fui atrás de um professor que ele dava aula para a comunidade. E ele dava para a comunidade, era de Muay Thai. E eu fui para um galpão que só tinha 30 homens. E só tinha 4 mulheres. Quando eu cheguei, eu fui a 5ª. Então, aquilo ali foi muito, assim, foi chocante, né? Porque quando começou o treino começou a ficar pesado e as mulheres começaram a sair. Eu fui a única que ficou, de 30 homens para uma mulher só. Então, aquilo ali foi... Eu não queria... Desafiador demais, muito, né? Muito. Então, aquilo ali, para mim, não foi assim... Lógico que tinha no meio, tem sempre homens machistas. Sim. E eu sentia isso na pele. Mas a maioria me fortalecia, porque eles acreditavam. E depois de ter terminado, o professor dava aula para a comunidade e ele também dava aula de Kung Fu, mas o Kung Fu era pago. E eu fiquei para assistir. E aquilo ali me atraía muito.
E ele sabia que toda vez quando você terminava o treino do Muay Thai, eu ficava pro Kung Fu. Eu saía praticamente quase 11 horas da noite, vendo eles treinar. Aí chegou no momento que ele me chamou para fazer uma aula experimental. Eu fiz a aula. Quando eu cheguei em casa, cheguei com as pernas bambas no outro dia, porque tem uma base que é chamada de Mapo, que é base cavalo. Então, você fica naquela base o tempo todo para fazer os movimentos. Certo. Então, aquilo ali foi me interessando, mas também eu vim assistindo muitos filmes de Jack Chan, Jet Li, o próprio Bruce Lee. Uhum. Aí depois vinham as mulheres lá chinesas, como Michelle Yeoh. Justamente por conta da Michelle Yeoh, o meu nome é por conta dela, por causa da admiração que eu tenho por ela. Entendi. A Michelle Yeoh, ela ganhou um Oscar recentemente. E você vê a facilidade artística que ela tem em questão de postura, não só marcialmente, mas também tem vários filmes dela sem ser marcial. Isso, aquilo ali me atraiu muito. Aí depois, eu treinando, encontrei uns amigos que faziam filmes caseiros, somente de pancadaria. Né? E nesse grupo só tinha homem, e eles precisavam de mulheres. E teve um que eu estava treinando e eu estava fazendo uma coreografia para um campeonato de exibição. Certo. E nessa agilidade, aí teve uma colega minha que ela me deu um chute. Aí eu saí caindo assim por cima das coisas. Eu pensava que ele ia chamar ela, não eu. Aí ele pegou e me chamou. Eu disse, não, você é ótima para isso. A gente tem um grupo e a gente precisa de mulheres que a gente não tem. Então, eu me interessei dessa questão da arte, de trocar o ator pelo dublê. Entendi. Então, tem uma cena específica que o ator faz, ele não consegue, ele tira o ator para botar o dublê. Uhum. Então, a minha pretensão era ficar nesse ambiente. Esse ambiente. Eu não tinha pretensão nenhuma de virar atriz. Nenhuma. E quando a gente começou a fazer os filmes caseiros e as lutas estavam muito reais, aí eu mostrei para um amigo meu que ele é também ator, mas a especialidade dele é mais ator de rua, teatro de rua. E ele fez assim, amiga, isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui tá maravilhoso. Vocês não perdem. Não devem não deixar de deve ver nada. Então, grandes produções. Aquele elogio foi muito bom. Mas ele fez assim, mas tem um porém. Qual é o porém? Cenicamente tá ruim. Artisticamente, em questão de fala. Para a interpretação tá ruim. Mas você tem talento para isso. Vai para a escola de arte que tem a possibilidade muito para você melhorar isso. Porque presença corporal você tem. Jeito você tem. Agora só falta você entender a questão do textual. Certo. Da interpretação, né? Exatamente. Então, eu fui para a escola de arte, João Pernambuco. Foi onde vocês se encontraram? A gente se Vocês são conheceu, colegas Sim. Eu entrei na João Pernambuco em 2018. Ela É. já estava terminando. Eu já mas ela estava terminando. continuou, né? Eu continuei. Você entrou em 2018, ela já estava fazendo, no Isso. Já caso. tinha terminado. Já Já tinha tinha terminado. terminado. Profissional. Isso. Entendi. Então, Mas se dali- conheceram lá, vocês? Sim, a gente se conheceu lá. Desde então. Desde então. Aí, aquilo ali foi uma questão de revelador para mim. Foi um divisor de águas, praticamente. Encontrei uma professora maravilhosa, que é Patrícia Barreto, que ela é parte de expressão corporal. É uma cadeira que a gente paga. E eu falei todo esse processo meu para ela. Ela disse, você chegou no lugar perfeito, ótimo. Mas eu vou tirar esse seu pensamento de não virar atriz. Você vai sair daqui uma atriz. Mas você já é uma atriz. Só que você ainda não sabe. Não, exatamente. Né? E foi isso que um professor meu, que é, no caso, Fred Nascimento, e quando terminou um espetáculo de encerramento de curso, que foi do profissional, aquilo ali foi tão majestoso para mim, que eu fiquei num canto, e ele cumprimentou todos os alunos, depois ele veio até a mim. E eu falei para ele, agora eu posso me considerar uma atriz? Aí ele fez, você já era. Só que não se permitia. Você já era. Aí daí, ele me convidou para ir para um grupo da escola chamado LAC, que é Laboratório de Aprofundamento Cênico, que é da escola. A gente deixa de ser
estudantes, mas a gente vira estudantes, atores críticos. A gente cria nossos próprios espetáculos. Lógico, com a monitoria dos professores. Porque Certo. tem vezes que quando a gente coloca uma coisa, o professor vai olhar, pergunta para que aquilo serve, e a gente tem que explicar para ele como fosse tipo no TCC. Certo. Então, a gente vai lá, fica botando as ideias, ele vai lapidando sobre aquilo. Aí, quando decorrer disso, Franklin começou a montar um grupinho de pessoas que já tinham terminados ou estavam estudando ainda. E daí que apareceu, criou o Depoteose. Só lembrando um Que é pouquinho. a camisa coletiva de teatro, Isso, Depoteose. Depoteose. Só lembrando um pouquinho que essa primeira estreia de Franklin, nosso diretor, ele foi a partir de uma parte da peça de encerramento do meu grupo de 2022, né, que era a peça foi Ainda Estou Aqui, e tinha uma parte que Ednalbi fazia com a leitura dos textos de Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Então, foi o primeiro passo. espetáculo, né? Que aí ele ficou muito empolgado e disse, isso aqui dá pra gente fazer um espetáculo. E aí foi começando essa questão. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. A questão do curso, né? Da escola de teatro. Como é o passo a passo? Qual o tempo? Porque tem artes cênicas na faculdade, né? Sim, sim. Na Federal tem, né? Tem. Mas essa escola pública, municipal. municipal, como funciona? Como é? Veja, você tem oficina. Ela tem várias artes, é uma escola de arte. Agora, tem 2 cursos que são profissionalizantes, Certo, que é o curso de teatro e o curso de música. certo. Tá? Então, em relação ao curso de teatro, mas em qualquer outro, a porta de entrada na escola é participar de uma oficina. Então, por exemplo, a oficina é um dia na semana, durante um semestre. Certo. Aí, você, participando dessa oficina, tendo frequência, você automaticamente, caso deseje, você pode se matricular no curso básico. O curso básico, eles são 4 semestres com 8 horas semanais. 2 anos. 2 anos, 2 8 anos. horas semanais. Quando você termina... Esse é o curso? básico de teatro. Certo, Aí, bom, como é a seleção para o curso profissional de teatro? certo. Você, mesmo que você tenha feito os 4 semestres, ou seja, os 2 anos no básico, ela não é automática. Você vai participar de uma seleção pública, Certo. que essa seleção pública consiste em uma prova de títulos, ou seja, um currículo artístico do que você já fez. Ou seja, também é possível pessoas que não são da escola entrarem nessa seleção. Nessa seleção. Então, eles trazem a sua experiência artística, um currículo artístico. E aí, uma semana antes da seleção, né, tem uma banca de 5 professores, você escolhe entre os textos selecionados para aquele ano, você escolhe um texto e você vai pensar absolutamente tudo. Você vai construir dramaturgia, roteiro, cenografia, figurino, maquiagem, absolutamente tudo. E vão ser esquetes de em torno de 5 minutos. Né? E aí, por exemplo, no ano que eu fiz, foram 54 pessoas que se inscreveram e formou-se uma turma de 20 pessoas para o profissional. E aí o profissional... Você já fazia parte, no caso? Ela já era profissional já. quando eu fiz, né? Então, que fez esse mesmo esquema. Sim. Aí são 4 semestres, aí já com 16 horas aulas semanais. Certo. Isso 16 é meio que teórico, porque se você for na escola João Pernambuco, sexta, sábado e domingo, você enconra todo mundo ensaiando. Exatamente. Então, é uma coisa impressionante. Assim, aí fica assim, por exemplo, domingo passado a gente estava lá Tava ensaiando.
Aí tava, então hoje a gente não vai ter o teatro, porque já tem outro grupo no teatro, a gente vai estar numa cênica. Sim. Então a escola é quase que uma escola que não dorme, porque Entendi. tem muita pesquisa. Para você fazer uma peça, um espetáculo, existe um trabalho enorme de preparação textual, de pesquisa, mas pesquisa de corpo, que pesquisa. Então, muita coisa para sair um espetáculo. Agora vamos lá. Eu quero fazer o curso na João Pernambuco, né? Isso. Eu quero fazer um curso de arte lá. Vou me inscrever. Sim. Mas é feito... Esses 2 anos é o básico, né? O básico. Existe uma triagem antes para saber do teu nível? Ou não? Um afegão médio entrou sem saber, não tem No noção caso, nenhuma. se você quiser fazer o básico, você tem que passar pela oficina. Que é um semestre. É o semestre. Um semestre. Um semestre. Ah, É. fora Antes esses do 2 anos. É. Não. É o básico, a oficina é a porta de entrada da universidade. É, Certo, o tá bom. básico. Essa oficina que vai direcionar se você leva Isso. jeito para coisa ou não. Sim. Isso. Entendi. Né? Não só pela parte da escola, mas você mesmo. Sim, Se se você aquilo faz sentido pra você. Se é aquilo mesmo que você Né? quer. Exatamente. Então, você tem... Um período de adaptação. Então, assim, muito engraçado, por exemplo, eu tenho uma irmã, né, que ela tem 82 agora, 83. E ela fez também essa oficina. Aí, no final, ela não queria ir para o básico, ela queria continuar na oficina. Aí foi muito engraçado, porque ele disse, mas você passou, você não pode continuar no básico. Então, vai lá, peça ao professor para lhe reprovar, para você voltar para a oficina. Aí ela... Meu Deus, eu tenho 83 anos, 80 anos na época, né? Eu vou pedir para ser reprovada. Então tem essas coisas engraçadas, assim, porque assim, aí no fim, aí França, que a gente fez com França, né? Um dos nossos professores, que maravilhoso. Maravilhoso. Aí França disse assim, tu estás precisando da declaração? Aí ela, não. Eu estou fazendo porque eu amo. Aí ela disse, então venha, minha filha. Se Venha. você não precisa dessa declaração para formar um currículo artístico, a oficina está aberta para alguém que já tinha se inscrito, né? Logicamente. Entendi. Né? Mas, enfim, é um pouco isso. É uma escola Quais- muito acolhedora. Quais os maiores desafios para um iniciante desse curso de teatro? O maior desafio, eu acho que é o estranhamento. Porque no teatro, a gente tem que se apegar de muitas coisas. Porque a gente tem muitos paradigmas. Tem um dramaturgo, que é Grotowski, ele fala que a gente tem esses bloqueios. E a gente, no teatro, a gente tem que desbloquear isso. Desbloquear. Tentar ser o máximo possível, ser leve, mas também super consciente do que você está fazendo. Então, tudo que a gente faz de pesquisa, quando a gente for botar isso na sociedade, andar, aí acha estranho. Mas para a gente não é. Porque qualquer tipo de ação que o ser humano faz, a gente é fonte de pesquisa. Então, quando a gente vai, esse tipo de paradigma, porque quando a gente está fazendo as coisas, a gente se ajeita, se arruma. E a gente leva muito grito por conta disso, por conta dos professores. Ator não se ajeita, ator não se arruma, ator não faz isso, ator não faz aquilo. Então, tem que deixar tudo. Porque quando a gente chega no ápice de tirar todos esses bloqueios, a gente está pronto para atuar. E eu lembrei também que tem... Isso quer dizer preconceitos, Preconceitos também. né? Também. Isso. Né? Então, Entendi. me lembrei muito também quando ele estava falando de Augusto Boal, que é esse do que eu falo do teatro do oprimido. Então, Boal diz que todo ser humano é um ator. Atriz da sua própria vida. Isso, Alguns sobem ao palco, isso. mas Entendi. todos estão nisso. Então, assim, ou seja, o teatro, ele bebe no humano. Ele bebe nessas relações. O ser humano é a própria fonte. O Isso. ser humano é a própria fonte, né? E a gente até vinha conversando exatamente no carro algumas coisas do nosso encantamento, né? E às vezes aqui, que relação isso tem com a trajetória anterior, né? Então, por exemplo, lá na João Pernambuco, tem Patrícia Barreto, que ela já falou, que trabalha com um chamado teatro integrativo. Por quê? Porque quando a gente vai pensar no humano, o ser humano, ele só existe em relação. Ou seja, eu só consigo me constituir como pessoa na relação com o outro.
porque senão nós estaríamos no estágio animal. E mesmo os animais, eles têm uma relação, mas é uma relação diferente. Então, assim, e tem várias outras, fora a João, eu fiz várias outras oficinas adicionais, né? E fiz algumas, por exemplo, que trabalhava a questão exatamente dessa coisa, de como é que eu vou fazer emergir não o que eu conheço, eu como Marluce pessoa, mas também o que está imbuído nas relações que eu vivencio hoje, ou até, inclusive, na minha ancestralidade, no que a gente chama de inconsciente coletivo. Então, certo. muitas vezes... Então, isso tem tudo a ver com, por exemplo, com o que eu tinha abraçado antes, que é a questão da cura, dessa inter-relação, de promover saúde. Então, arte como uma enorme promoção de saúde. Então, eu fiz algumas oficinas com Nathalie Revoredo, que trabalha empoderamento feminino, a questão da luz, com Hilda Torres, que trabalha o teatro terapêutico. Então, o teatro como um espaço de autoconhecimento e também como um espaço de que você possa levar o público a refletir sobre suas verdades, às vezes fechadas, ou seja, ampliar, que é também que alguns autores do teatro chamado teatro político, Boal e Brecht, eles levam isso a dizer assim, então a arte, ela é revolucionária, ela é curativa das dores e de certa forma, da trajetória da humanidade. Então, tudo isso fica num pacote. Assim, Então, deixa eu pegar esse viés aí que você está falando. É uma forma também de terapia para pessoas que estão... Não está com a saúde mental lá muito boa. Veja, mas não psicoterapia. Tá certo, mas... Porque a terapia, a palavra terapeia, ela vem do grego e ela significa cuidado. Então, esse é o que está, por exemplo, no juramento de Hipócrates, para nós médicos. Certo. Né? Então, assim, é o cuidado, que eu não provoque dano, mas que se eu não puder curar, que eu possa aliviar. Então, o teatro, a terapia comunitária integrativa que eu estou falando e outras coisas, elas são complementares a isso aqui. Então, você não nega a especificidade da necessidade dos especialistas, de alguma coisa, mas não é, por si só, suficiente para dar conta da complexidade do que a gente chama qualidade de vida, do que a gente chamaria, do que é essencialmente humano. Certo. Então, enfim, Entendi. Ela entra nesse viés. Lucinha e Eli, quais as maiores mentoras para vocês, assim? Quem vocês... Inspirações. Vamos lá, uma atriz que você admira, que você se espelha naquela pessoa. Vocês têm essa... Sim. Essas personas. Bom, então, uma das pessoas, né, que me inspiram muito, Fernanda Montenegro. Fantástico. E Jane Fonda. Jane Fonda. E, assim, todas elas trazem a questão do feminino em relação, ou seja, um feminismo que não exclui o masculino, mas busca integrar, né, para que a gente possa caminhar como parceiros. E, principalmente, essa questão, que, né, como eu disse quando eu falei que eu envelhecer, eu estou legislando em causa própria, né, porque eu faço em julho 71 anos. E aí, assim, a gente tem uma vida para viver. Certo. E essa vida, ela fica muito mais potente, muito mais colorida, muito mais... digna de ser vivida. Entendi. Quando a gente continua alimentando sonhos, indo dentro dessas... O que é que eu posso ir? Né? Então, essas duas mulheres, né, tem outras mais, mas assim, elas duas eu acho que representariam muito isso, né? No nível mais global. E no nível mais do cotidiano, né, para mim, essas que eu falei, Patrícia Barreto, Hilda Torres e Nathalie Revoredo, elas são diretoras, atrizes
incríveis que realmente eu acho que contribuíram muito nessa minha trajetória. Perfeito. Na E você, minha, Ali? na minha Fernanda Montenegro, nossa, É unânime, nossa, né? nossa diva. Fora, como eu falei, a Michelle Yeoh. Ela, para mim, é uma das atrizes que tem uma versatilidade muito grande, muito grande. E ela me inspirou por conta, não só por conta das artes marciais que ela veio, né? Mas de outros tipos de performances também que ela faz em alguns filmes. E aquilo ali me chamou muita atenção. E atrizes mais próximas a mim são os professores mesmo, que são dignas. Patrícia Barreto, Tatiana Pedrosa, são, assim, não tem como de ter tanto elogio para elas, porque são enciclopédias ambulantes, né? De qualquer tipo de dúvida sobre questão de teatro. Elas estão ali para falar, para tirar dúvida. E também tem grupos teatrais aqui em Recife que a gente se inspira muito, principalmente o Totem, que é do professor Fred, e de Tatiana Pedrosa também, que ela fazia parte. E agora só está na questão somente de administrativo, né? Questão de maquiagem, figurino. Sim. Ela não está mais atuando. Mas, assim, é um grupo que chama muita atenção para a gente, que a gente bebe muita fonte deles. E... Pode falar? Um pouco o que o Totem, ele trabalha basicamente com a questão da ancestralidade. Sim. E isso é uma coisa que tem permeado o trabalho do Depoteose também. Em outra vertente, não exatamente isso, mas assim, nas aulas, inclusive, Fred foi do pessoal do grupo, né, foram os Lau Veríssimo, que também é do Totem, sim, que foram os orientadores do nosso trabalho de conclusão do curso profissional, né? O meu também. E quanto isso contribuiu para formatar essa questão que, assim, a gente está carregando, né? E somos poeira das estrelas. Ou seja, indo bem longe, mas mais próximo está a nossa ancestralidade aqui e agora, e que isso tem trazido um diferencial nessa arte de atuar. Existem vários tipos de teatro, como você falou, teatro de rua. Sim, tem vários. Tem, no caso que a gente já falou, teatro de rua, tem um teatro performático, que é da linhagem da gente. É um teatro performático. Como é que é isso aí? O teatro de rua, bom, só se apresenta em rua e tal. Isso. Mas é uma escolha, é uma linha, é uma vertente do teatro. Quem faz teatro de rua, ele tem que se especificar em algo para fazer palco. Como é que é isso? Como funciona isso? No teatro de rua, o que eu sei, basicamente, ele é mais voltado mais para o popular. Certo. Mais próximo do cotidiano. Então, se você pegar um artista, ele vai fazer qualquer tipo de coisa ali para o público já chegar perto dele. É desafiador, né? É muito. Isso é muito. Então, assim, são elementos muito reais ali no momento, porque ele pega tudo que está na sua frente. Cara. Eu fiquei me lembrando da metáfora. É o homem da cobra da feira sem a cobra. Sim. Exatamente. São até pessoas de circo também que tem isso, são artistas também. Sim. Que precisa desse ter contato próximo ao público. Quando a gente parte para um teatro fechado, que a gente chama de caixa, então já tem outro tipo de segmento. A gente chama de um teatro dramático. Certo. Que um teatro dramático tem um teatro tradicional. O teatro tradicional, ele tem uma coisa mais específica, porque já tem tudo definido, com personagens, com meio, com início, meio e fim. Então, já tem tudo montado. Então, a gente do performático, que é um teatro pós-dramático, a gente mergulha lá no passado para fazer um tipo de outra coisa, outra vivência. Então, o teatro, mesmo que ele seja antigo, a gente volta para fazer uma coisa mais experimental, uma coisa mais nova. Entendi. Aí eu lembrei também, porque assim, aí o que essa quebra do pós-dramático, se costuma dizer que a gente quebrou a quarta parede. Por quê? Porque no teatro dramático você tem uma separação clara. Quem é público, quem é ator, é ator.
e ele vem muito em cima de personagens, personas. Por exemplo, o performático, não obrigatoriamente. Você pode viajar na metáfora de elementos, na metáfora de o que é um corpo, como é que um corpo aéreo, por exemplo. Se eu fosse fazer uma coisinha sobre uma peça sobre o grão de areia e o ar. Como é que é um corpo que faz esse caminho? É muita viagem, né? É muita viagem. É muita viagem, né, Muita velho? viagem. Mas exatamente... Acho que essa vocês é uma veem forma- um mundo totalmente diferente do nosso, assim, né? Sim. Que eu acho isso legal, né? Sim. E aí, Eu com queria enxergar desse jeito, assim. Mas aí, exatamente, quando você começa a participar de teatros, de Sim. experimentos, né? Peças, espetáculos pós-dramáticos, então, muitas vezes, o público, ele é chamado a ser parte integrante daquele espetáculo. Né? Então, por exemplo, o Teatro Oficina, em São Paulo, né? Ele faz muito isso. E é esse que a gente falou O Vivencial também. É o Vivencial Teatro Diversiones, Aventura. que tinha aqui. E os autores também do teatro político, Boal e Brecht, eles vão fomentar, né? Assim, trazer questões que estão no cotidiano, que às vezes a gente joga embaixo do tapete. Certo. Né? Então, Perfeito. vai trazer esse diálogo em que o espectador, né, e alguns chegam mais aos detalhamentos, né? Então, Boal mesmo, ele traz o teatro legislativo, em que as pessoas vão lá e vão trabalhar uma questão do cotidiano que afeta a vida deles ali. Né? Então, tem várias coisas que é o espectador. Inclusive, ele não chama espectador, é o espectador. Por quê? Porque a realidade muda Ele faz a uma partir de junção. nossas posturas. Então, na realidade, é essa coisa dinâmica que traz a pujança mesmo da vida. Cara, é interessante essa história, esse mundo das artes cênicas, do teatro. Uma coisa interessante, recentemente a gente deu uma oficina chamada Cartografia. Cartografia. E é justamente do estudo do atravessamentos. Então, a gente deu essa oficina e a gente viu coisas assim maravilhosas de algumas pessoas, alguns participantes, que foi incrível. Foi incrível. A gente entrou numa imersão das histórias deles, que foi incrível. Teve momentos de muito choro. Foi muito choro. Quando eu falo para você dos bloqueios. Certo. Bloqueios. Quando a gente parte e quebra esses bloqueios e a gente demonstra como a gente é, a sensibilidade humana, ela é incrível. Então, quando a gente bloqueia isso, a gente bloqueia muitos sentimentos. Certo. E a gente vive um turbilhões de sentimentos. Turbilhões. E quando a gente quebra isso, a gente tem que entender esses sentimentos. Entendi. Tanto como tristeza, alegria, felicidade. Então, tudo isso que como se passa, o corpo também reage. O corpo reage. Tudo parte do corpo. Tudo parte do corpo. Então, quando a gente fala de cartografia, é esse mapeamento geográfico, mas o mapeamento geográfico é do corpo da gente. Então, a gente Entendi. passa por tudo isso. Tudo isso. Atravessamentos de Resistência. É um espetáculo que você já está há quanto tempo no palco já? Já faz uns 2, 3 anos, né? De Porque de trabalho. pesquisa, De pesquisa, 2 3 anos. 2 anos. 2 anos de pesquisa. Certo. E Mas foi o O Franklin ano que escreveu essa peça? não, aí a gente, Como quer dizer, não só o não. Franklin. Foi né? Na coletivamente. realidade, foi coletivo. partiu da Depoteose? O Depoteose já estava formado como grupo. Certo. Né? Aham. Então, a gente tem, às vezes, mudança de grupo, de pessoas que De estão, elenco, né? De de elenco, elenco. de participantes. Mas, assim, ele começou, basicamente, depois de Carolina, né? Sim, sim. Depois de Vidas Carolinas. Teve Masmorra antes. de Teve Carolina. Masmorra de Carolina, depois Vidas Carolinas, que, assim, como eu disse, que bebeu na fonte isso. Deixa eu ver agora, Maria de Jesus. Como é? Sim. E aí, depois disso, então, é um eterno
Ciclo. ciclo. Então, a gente você começa a desenvolver um espetáculo, então ele começou a ser escrito a partir Edna Albi, que no momento está afastada provisoriamente, e Leonora. Leonora está no elenco atual ainda, mas assim, eles começaram, Elba é artesã. E aí teve alguma coisa que começou uma conversa sobre o barro. Uhum. A partir daí começou toda uma pesquisa, né, juntando as raízes nordestinas, né, a questão da seca, da chuva em excesso, todos esses elementos, né? E às vezes assim, somos barro, voltamos ao barro. Então, o que é isso? É pó, volta a pó. Então, foi começar A construir essa pesquisar linha. esses elementos e que corpo era esse que daria. Então, se começou. Então, é um trabalho incessante, porque a gente já está apresentando, ou seja, atravessamentos, de certa forma, nunca é acabado. É incrível. Não, Toda não vez existe. que a gente vai reapresentar. Tem uma coisa diferente. Tem algo novo. Algo novo, diferente. Hum. Então, Mas, de certa forma, ele já é um espetáculo que já está mais consolidado. Então, Certo. a gente já começou outro. Entendi. Então, a gente fez os 3 anos, a festa de 3 anos, a celebração de 3 anos do Depoteose. Certo. Já teve um pouco porque a gente é um grupo muito musical. Uhum. Então, nós temos compositores e músicos em cena, né? Então, muitas das músicas, praticamente em todos Os atos. os festivais que a gente participou, todos a gente leva a trilha sonora. Trilha sonora. A sonografia. Por quê? Porque são músicas potentes, executadas ao vivo, e criada pelo próprio grupo, muitas delas, né? Mas também a gente bebe muita fonte de muitos artistas pernambucanos, como no caso Luiz Gonzaga, Chapa Ferro também tem, e até o próprio Cordel do Fogo Encantado. Sim. Porque Cordel do Fogo Encantado, eles bebem muito do teatro. É um Que é de Arco teatro, Verde. do teatro com poesia de cordel. Sim. O movimento Mangue. O Movimento movimento Mangue Mangue, também. Então, todos Gente, vocês estiveram ano passado em Limoeiro, Isso. na FETEST, No Fetel. Fetel. FETEL, né? De Moeiro. Também se apresentaram em Caruaru. Isso, Festique. Festique. E em João Pessoa. João Pessoa. Eita. Eu esqueci o nome do festival. Daqui a pouco Mas aí o bom agora é que vocês receberam convite para representar em Minas Gerais. A gente Minas participou Gerais. de uma seleção, né? E seleção. como é que é isso aí? Vocês vão participar da 24ª edição Isso. do FACE, né? Isso. Em Minas Gerais. Vai acontecer de 17 a 26 de julho. Isso. Como é que foi? Vocês participaram dessa seleção? Como se deu a recepção da notícia de que vocês foram aprovados? Como é que é esse momento aí? Bom, na O realidade... Franklin assim, que escreveu a peça não, assim? é isso. Não, ele foi escrita a várias mãos. E como se diz, né, todo dia alguém aporta uma coisa. Não, isso aqui ficaria... Né? Então, Sim. como ele disse, é um texto... Ele é muito muito maleável. vivo, ele é muito vivo. Aham. Né? Ele vai escrevendo, então, às vezes, por exemplo, tivemos a entrada, depois de uma oficina, tivemos a entrada de mais Duas pessoas. 2 pessoas. E aí, de repente, essas pessoas, às vezes, mostram outro olhar, Sim. que assim, eita, isso aqui não ficava legal, não sei o que lá. E assim, É um vai se eterno moldando. aprendizado, né? Sim, E sim. tudo O tempo vai se todo. construindo, Tudo né? vai o se tempo todo. construindo, mesmo o que aparente... Então, nada nosso é estanque, imutável. Tem Sim. a essência, Sim. né? Então, essa essência permanece, mas aportes que vão Sim. Se formando. contribuir, eles e se vai. Então, é cotidiano, assim. Então, a gente tem ensaios habitualmente uma vez por semana, e quando se avizinha festivais, não sei o que lá, Aí, são tipo, 2, 3 vezes vez na por semana. Entendi. Então, Na sábado, semana. domingo, para fechar as agendas. No né? palco são quantos? No palco, Somos 8, né? somos 8. 8 no palco. No caso, no Festival de da Paraíba, foram 6.
É. Então, somos 6 em cena, agora somos 8. 8 em cena. 8 em cena. 9. É, 9, né? E a Leandra... A Leandra entrou. É, Não, somos continua 8, porque Léo normalmente não tá. É isso, 8. Então vocês vão agora para Minas Gerais. Isso. Como que foi aí a notícia, a receptividade por parte do grupo, de saber que vão fazer parte aí desse evento? No Festival de Minas Gerais, isso já vai ser a segunda vez que a gente vai. Porque na primeira vez foi com Carolina. Vidas Carolina. Então, Que foi outra peça. Foi outra Outra peça. peça. Foi outra peça. Aí eles foram nesse espetáculo, eu não estou. Eu também não estou. vi, né? Eu fazia Certo. somente parte na questão de preparação de corpo. Certo. Então, lá eles gostaram muito, porque pegaram um tema que é de Carolina, que era mineira, Tá. e eles ficaram admirados, porque lá eles não falavam sobre conheciam. ela, não Já conheciam pensou, ela. cara? Muita gente conhecia. Não conhecia. Então, eles ficaram, assim, admirados com a peça. A peça foi premiada também lá, né? E quando a gente voltou, aí eles mandaram, desse ano ainda, eles mandaram um link dizendo que ia abrir, né? Aí já perguntaram, você já tem peça nova? E não sei o quê, não sei o quê. A gente disse, não, a gente já tem uma peça nova. Aí disse, não, manda para ver. Aí a gente mandou o release da peça. Certo. E assim ficou somente de espera. A gente só ficou de espera. Enquanto isso, a gente estava trabalhando e apresentando em outro festival. Sim. E depois outro festival só esperando. E do nada... Atravessamento estava seguindo sua história. seguindo sua história. E depois, assim, quando a gente voltou, a gente estava indo para o Festival da Paraíba, aí chegou a notícia que a gente tinha selecionado para ir para Minas Gerais. Aí veio a questão da agonia em questão de transporte, porque esse festival, ele não disponibiliza transporte. Cara, como é que é a questão dá- de patrocínio? Esse É Isso difícil. que é uma bronca. Muito. Né? Porque, assim, esse festival, ele lhe dá hospedagem e alimentação, Certo. mas não dá transporte. São Então, são várias peças de todo o país, é isso? Isso. Isso. É um festival nacional. É um festival nacional. Então, assim, esse é um dos grandes gargalos. Eu acho que o teatro... Como De colocado- grupos, de grupos grupos. chamado mais alternativo. Não sei. Que sempre E- foi, né? Sim, sim. Sempre teve essa dificuldade, sempre né? né? Então, assim, aí o que é que a gente... Em alguns, por exemplo, tem alguns que... O ano passado a gente foi para o Pernambuco, meu país. Esse ano a gente já foi pré-selecionado com essa peça para o Pernambuco, meu país. Né? Ainda não saiu o relatório final. Aham. Já no Pernambuco, meu país, já é um festival que além de ter um valor, ele é aqui. É em algum município Certo. do coisinha, mas é aqui, é muito mais em conta. Então, o que é que a gente, tipo assim, não tem aquela história, se vira nos 30, Isso. é mais ou menos isso que a gente está fazendo, se vira nos 30. Então, em que é que a gente pode ganhar alguma coisa para ajudar? Então, fizemos uma rifa que vai correr agora. Então, aí isso já entrou no orçamento do que ajudaria. Fizemos essa oficina, Aham. né, que ele falou há pouco, também como forma de as pessoas que fazem teatro, não sei o que lá, porque a gente já tinha feito várias vezes, várias oficinas, lá na João Pernambuco. Só que na João Pernambuco ela é sempre gratuita. Ah, Então, tinha 40, não sei quantas pessoas se Aham. inscreviam, enfim. Aí a gente, então, vamos fazer. Aí onde? Mas não podia ser lugar que a gente gastasse muito. Então, aí tem uma certa garagem. Na Garagem. Iputinga, que a gente chamou de Teatro Garagem. É. Nome Espaço sugestivo. Saturno. Espaço Saturno. Então, a gente fez essa oficina lá e que foi Belíssima. muito linda, legal. Então, essa é uma das incursões. A outra, a gente está com ofícios passando em quem pode patrocinar. Tipo, vocês têm aqui a comedoria, tem não sei o que lá, pronto. Então, a gente está, pelo menos, para essa viagem que a gente conseguiu Sei. esse patrocínio. E também, a gente reservou pauta É pauta no Teatro Barreto Júnior, lá no Pina. ah. São 312 lugares. Queremos encher esse teatro. Então, dia 16 de julho, que é o feriado aqui de Recife, né?
Lógico, a gente ainda vai comemorar, quem sabe, o Brasil indo para a final, né? Porque no dia 15, sim, dia tem 15 isso ainda. é a semifinal. Isso. Então, a gente vai fazer, já reservamos pauta e vamos apresentar Uma o peça. espetáculo. O espetáculo lá? O espetáculo. Então, Sim. vai ser o nosso ensaio geral e que a gente espera muito que o público prestigie e que a gente consiga, com essa apresentação desse espetáculo aqui, Angariar mais recursos, né? Conseguir um montante É. para a gente Então, poder viajar. Isso é um Mas pouco... existe um captador de patrocinadores no grupo de vocês? Alguém da área comercial? Alguém que fique focado só nisso aí, de mostrar projetos e... Tem, mas no momento está todo mundo fazendo isso no grupo. Está todo mundo fazendo isso. Assim, tem um grupinho mais específico que fica No marketing. No marketing e editais. Então, Certo. ficam, por exemplo, apareceu o edital do Pernambuco, meu país. Então, mandou-se a proposta para Pernambuco, meu país. Né? Apareceu um edital para um festival no Piauí. Então, Mandando para lá. mandamos para lá também. Então, essa é uma forma de fazer uma fruição do nosso trabalho, divulgação, fruição, que as pessoas possam usufruir do trabalho, porque realmente não é porque eu sou da cozinha, não, mas vale muito a pena. Ele mexe com as pessoas Sim. de uma forma muito visceral. E tem outra questão também de levar a cultura pernambucana para outros estados. Pernambucana, nordestina, Mesmo né? no caso de a gente tá andando pelo estado, pelo Nordeste, mas isso puxa muito, porque a gente tem isso, tanto no Piauí como no Ceará. A gente tem muito essa vivência nordestina. E vai ser muito bom também quando a gente vai se locomover para ir para Minas Gerais, para eles perceberem como é a cultura pernambucana, para eles fomentarem mais isso. Sim. Então, quando a gente fala entrando mais na questão da peça, a gente fala, primeiramente, o elemento principal é o barro. E a gente pensa nos trabalhadores que vivem do barro. E esse barro, ele precisa de ter outros elementos para ele criar formas. Fogo, água, né? Até o próprio vento. Do clima, que também modifica também a estrutura. Porque quando você pega o barro em si, ele tem vários tons de cores. Você pega do amarelo e tem um cinza, um marrom, um vermelho. Um roxo, batata. Isso. Então, tem essa tonalidade de cores que a gente pegou e botou nos figurinos. A gente parte para os figurinos. Porque no Depoteose, a gente trabalha com as 4 linguagens. A gente trabalha com teatro, dança, música e artes visuais. Então, a gente fomenta essas 4 linguagens. E depois, quando a gente passa para essa passagem de elementos, e quando chega no fogo, a gente modifica esse barro. Desse barro, ele vai se estruturar na cultura nordestina, cultura popular nordestina. Então, a gente brinca com dança, no caso de cavalo marinho, coco, roda, frevo, até a própria capoeira também tem isso. Então, até elementos que passam o tempo todo na nossa cultura, que muita gente está deixando isso fluir, por conta que a gente está vivendo muito nessa emersão tecnológica e está deixando as nossas raízes de lado. Então, a gente tem que trazer essas raízes novamente para dizer, não, a gente é assim, a gente quer viver assim, e mostrar aos trabalhadores de artesãos do barro, trazer essas pessoas de volta ao seu lugar de essência, Por exemplo, que é isso. Vitalino, Alto Moura, Sim. o pessoal de Traconhaém. Então, todos esses mestres, eles são reverenciados no espetáculo. Entendi. Sim. Né? Qual é o tempo da peça? A peça ela está na faixa de 50 minutos a 1 hora. 1 hora de peça. Entendi. E, assim, tem já a data que vocês vão se apresentar lá? O festival começa dia 17, né? Provavelmente dia 23. 23. De 23 de julho. 23 de E julho. lá no festival, ele vai ser
a semana inteira. Porque, assim, lá, como eles já foram, no caso o Frank já foi para lá, ele disse que 1 hora tem um espetáculo aqui. Aí passa 2 horas depois, tem um espetáculo lá na frente. Então, na é rua, o tempo todo. Cara, quem gosta de teatro é um maravilhoso, paraíso, né? era velho? maravilhoso. Então, assim, é uma imersão durante uma semana de teatro. Então, tem teatro musical, tem um teatro performático, tem teatro pós-dramático. Então, tudo que você vai ter, você Vários- vai... Teatro todos na os gêneros. rua. Todos os gêneros. Então, tem Todos os vários E a expectativa de vocês aí para essa... E a expectativa Essa tá apresentação. grande, né? Tá muito grande, tá muito ansiosa. tá Uma muito uma ansiosa. das coisas, eu disse assim, a gente tem que começar a trabalhar um pouco isso, que assim, a escola, como é um grupo de teatro que é representante da Escola Municipal de Arte João Pernambuco, né? Então, vai assim, eita. Aí alguém fala assim, e vão trazer quantos agora? Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Né? A gente vai lá fazer o nosso melhor. Uhum. Aí, se o nosso melhor for melhor, considerado melhor do que o dos outros, a gente traz. A gente traz, Aí é. a gente não sabe com quem a gente está. Então, a gente um festival competitivo, mas, essencialmente, é um festival para que os grupos consigam colocar o seu trabalho, a sua linha de pesquisa, tudo mais. Então, esse já é o primeiro prêmio. Sim, Né? e fazer parte, né? Fazer parte já é. Já São é uma quantos coisa. espetáculos inscritos? Vocês têm ideia? Eu não tenho um número exato. Mas pra, deve ser em torno de uns 40 ou mais. Porque tem também a quantidade de tempo de apresentação. De De apresentação. Porque tem muitos, eu acho que tem também esquetes também, que são Que nos são teatros de rapidinhos, ruas. Tipo Então, 5, 10 minutos. 10 minutos, 15 minutos, 30 Entendeu? minutos. Tem várias. Tem isso também. Entendi. Agora, falando da particularidade de vocês, né? De cada uma aí. Bom, aí ganharam a DRT, todas terminaram o curso, né? Uhum. E aí pisaram no palco a primeira vez. Como foi pisar no palco a primeira vez? Digo assim, Fora da escola. fora da escola, né? Escola. Profissionalmente falando, entendeu? Como é que foi essa experiência? Perrengues, coisas engraçadas que já aconteceram com vocês. Muito. Vocês têm aí para... Veja, na realidade, assim, fora do ambiente da escola, o primeiro espetáculo que eu me apresentei foi Sussuarana Mulheres em Fuga, dirigido por Nathalie Revoredo, né? E depois trabalhei em outras, A Voar, Pelas Sombras, então algumas outras questões. E assim, a energia, o encantamento de estar no palco é uma coisa incrível. E, inclusive, o projeto de pesquisa que eu falei veio muito disso, porque eu fiz, paralelamente a João Pernambuco, um curso de teatro para a terceira idade pela universidade, né? Um curso de extensão de 2 anos pela universidade. E aí eu via o que é que movia esses artistas temporães, né? Então, muita deles era exatamente faz uma oficina, apresenta um espetáculo e não mais. E aí eu comecei a mapear os grupos de teatro com pessoas que começaram a vida artística. Eu começo a brincar e dizer assim, Fernanda do Montenegro, com toda a admiração que eu faço, ela não entraria no meu grupo, porque no grupo do Envelhecer entra pessoas que começaram as artes cênicas a partir dos 50 anos e que já tenham, na hora da pesquisa, mais de 60. Então, Por isso que ela não faria parte. ela não faria parte, né? Eu também Porque não faria ela é parte, nível- eu quero é um nível- entrar Não, também. tinha uma colega que fazia, todo dia ela fazia, mas deixa eu entrar, mas eu digo, mulher, tu não tem... Ela fez 50, Edna Albi fez 50 o ano passado. Ela Se dizia você que- pode entrar, fique na produção da gente, fique fazendo não sei o que lá, mas como atriz não não pode, pode, porque eu quero isso como atriz. no projeto que eu mandei para inscrever na Plataforma Brasil, que é uma plataforma de pesquisa nacional, né? E foi aprovada pela Comissão de Ética. Eu defino quem é o público. Então, a gente bebe. Então, Franklin nos
dirigiu, porque eu estava fazendo a direção, mas eu também estava como atriz. E é complicado. Ele faz isso às vezes. Mas tem uma cena especificamente que eu saía como a Mãe Terra, né? Eu saía das entranhas da Terra. Que aí o figurino, que era meio mar, meio como se fosse o caos inicial do surgimento da Terra, ele vira por minha roupa. Eu saio arrastando o cenário que ele vira minha roupa. E aí as outras pessoas, as outras criaturas que estavam embaixo desse voal para nascer, elas ficam mexendo. E eu estava lá na frente, eu não conseguia. Como é que eu ia ver? Né? Como é que estava isso aqui? Aí o Franklin, tu podes dirigir, não sei o que lá. Então direcionar, ficava mais fácil. Aí ele ficou e foi assim, eu acho que aí que eu ainda não estava no Depoteose. Né? Então, eu tinha esse grupo, né, que é Convivências Artísticas. Participo de outro grupo, que é o Tramas e Nós, que é um teatro para pessoas idosas da universidade, né? E aí ele entrou e nisso eu fui começando a fazer produção, assistência de direção com ele lá no Depoteose. E teve um dia que ele disse, eu não quero mais... Atuar e dirigir está sendo muito exaustivo. Então, mulher, tu já estás pronta, entra nisso. Aí eu entrei em Atravessamentos e no próximo que vem, né? Então, assim, essa coisa aí, você diz assim, coisas engraçadas, né? Então, como eu disse, a história de Fernanda Montenegro, eu tenho quando eu entrei no teatro, tem um monólogo que Fernanda Montenegro faz, que é um texto de Simone de Beauvoir. Então, Simone de Beauvoir, desde a minha época acadêmica, ela foi uma das autoras citadas na minha dissertação de mestrado e depois doutorado. Então já vinha, né? Essa coisa, porque a violência, a questão do feminino, tudo mais. Aí, então eu olhei assim, eu disse, eu ainda vou fazer esse monólogo, vejam bem. A diva, eu disse, eu vou fazer esse monólogo. Só que aí, quando eu fui pensando, né, a trajetória, o texto de Simone de Beauvoir não levava para mim o conceito que eu tenho do que é envelhecer. Envelhece, igual o texto de Simone de Beauvoir, uma certa faixa social de mulheres. Seriam as mulheres que a gente chama da classe A, elas conseguem envelhecer daquele jeito, e as mulheres intelectualizadas, ou seja, da universidade, não sei o que lá, que mesmo que tenham vindo de estratos mais pobres da população, de certa forma, o acesso à educação, à saúde, deu outra perspectiva de vida. Mas no meu dia a dia da saúde, eu lidava com pessoas que você olhava assim, com 50 anos, eram velhas, né? Aí eu digo, não. Aí bebi um pouco na questão de Brecht e de Boal, do teatro político. Aí eu criei duas personas, que era a velha, que eu brincava velha, e a velha nova. E aí, a primeira vez que eu apresentei isso, porque depois eu apresentei nos festivais, a Universidade Federal, ela tem um festival de talentos. Então, todo ano eu mando uma performance lá, que é até 5 a 10 minutos, e aí tenho sido aprovada, tudo mais. Então, o que aconteceu? Aí eu apresentei primeiro na João Pernambuco. Aí eu escolhi o pátio da escola, uma antiga caixa d'água, poço, que é redonda assim, e todo mundo usa como palco. Uhum. Aí tinha só uma luz, e aí eu fiquei pensando, pensando toda essa dramaturgia, né? E aí tinha um vestido que a menina disse, eu posso cortar esse vestido para fazer pano de limpeza? Eu, não. Esse aqui vai ser o figurino da véia. Aí, enfim, aí eu saí, aí ficou... Aí eu bebi em outras fontes, né? Então, peguei um texto de Arnaldo Antunes, que é Velhos e Jovens. Aí eu gravei minha voz, né? Bem... Primeiro vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. E estamos todos aí, no meio dessa vida. Bom, aí, resultado, eu gravei isso, tava a luz sobre o palcozinho, que no palco só tinha... o cenário era uma cadeira, feito um puff, que a gente chama praticável lá na João, é um cubo, um leque, um sapato de salto alto
e uma maletinha dos Beatles. Ou seja, bem datada. É. E aí eu vim vestida da velha, com uma coisinha, o vestido rasgado, arrastando uma sandália e uma sombrinha. Aí eu saí, aí tava todo mundo em torno do palco esperando o que ia acontecer, desse coisinha, esperando o que ia acontecer. Aí como é que eu chegava lá? Aí eu peguei a sombrinha, feita a veia da Praça Nossa, e saí afastando assim. Aí um menino virou e disse, o que essa veia quer? Pra mim foi agora. Foi os... E aí depois, aí eu começo aquela véia que cochila nos cantos, aquela véia que... Aí eu abro o primeiro leque e digo, a quem interessa uma velhice assim? Né? Porque é um pouco bom, leva isso para o coisinha. E depois aí a velha começa a rejuvenescer. Então, quando eu estou cochilando, aí entra uma música, que aí foi muito engraçado, porque eu passei uns 15 dias para como é que eu ia fazer um striptease. Eita! Certo? Quando eu apresentei na concha acústica, é muito engraçado. A filmagem, o pessoal, quando eu começo... Porque ninguém sabia que eu estava vestida por baixo Sim. de uma velha elegante, né? Classe média. Aí, enfim, aí eu comecei a ver filmes no YouTube, foram umas 2 ou 3 semanas, de striptease, polidense, não sei o que lá, para eu trazer isso pro meu corpo, né? Tá. Aí eu fui convincente, porque quando eu fazia assim, levantava aqui, mostrava um pedaço da perna. Mas muito engraçado. Eu não estava para preparar você. E você ainda não era minha preparadora, eu era minha autopreparadora, né? Ainda não conhecia. E, enfim, então eu apresentava isso e aí eu entrava com o texto de Simone de Beauvoir. E depois eu fazia meio que um manifesto no final, né? Aí botava algumas músicas, né? Que é Deixa a vida me levar para onde quer que for, parará. Então eu termino dançando, pulando. Então, aquela velha... Quando você olha as fotos, você diz, não é a mesma pessoa. Não é. Porque não é. O corpo é completo. Então, o corpo vai mudando. Muda. E aí, eu, no fim, coloco que envelhecer tem sexo. Tem... quer dizer, tem gênero, tem CEP. Dependendo do seu CEP, né? Você envelhece de forma diferente. Tem geração, é transgeracional. Minha mãe era velha com 50 anos. Isso. Eu estou ficando velha agora, né? Então, assim, é outra dimensão. Então, você começa a, tirar a invisibilidade do envelhecer. Né? Então são essas coisas assim, que às vezes você ri das coisas que começam acontecendo, que assim, eu só voltei, aí depois, eu só voltei de um troço, pensei que você ia tirar roupa em público. Eu disse, quem sabe um dia, mas não foi hoje ainda. Eu acho que eu assisti essa tua peça lá na escola, eu acho que estava chuvoso nesse dia, estava chuvoso. E você estava falando para mim uma vez de um perrengue que você passou numa peça com um celular. Sim, o celular. Esse perrengue foi, assim, a primeira sensação de subir no palco profissional foi no Teatro Apolo. Apolo. E eu estava terminando o básico, quer dizer, que a gente só tinha somente a apresentação na escola. Aí o professor, não, a gente vai se apresentar no Festival Estudantil, que é dança e teatro que tem aqui no Recife, que vai acontecer agora em agosto, que a gente não vai participar. Aí... Quando foi subir no palco, a gente se preparando e tal. E no primeiro ato, quem abre o texto era eu. E nesse dia deu branco. Branco. Não sabia dizer o que ia dizer. E o professor que estava na técnica, ele estava lá no canto, assim, atrás da coxia. Ele... fazendo gesto, e eu só olhando. E o desespero batendo. Porque quando eu vi aquele palco assim, e eu vi a imensidão, porque o Teatro Apolo cabe praticamente umas 230 pessoas. Quase 300 pessoas. Só que não tinha tanta gente assim. Sim. No máximo era o quê? Acho que umas 60 pessoas que estavam embaixo. Sim. E algumas pessoas em cima. E aquilo ali foi tomando, e teve algumas pessoas que a gente, nessa peça, as pessoas estavam mais próximas também. Tinha gente que subiu no palco para interagir com a gente.
E aquilo ali foi me dando, assim, uma sensação completamente diferente. E quando eu fui dizer a primeira frase... E a primeira frase era: boa noite, senhoras e senhores. Caramba! Era isso que eu tinha que dizer. E deu branco. Caramba! Deu branco. Quando eu disse isso, aí ele... O professor já fez o gesto, né? Aí veio o texto. Aí o texto veio, foi uma coisa maravilhosa. E quando no finalzinho, que foi até... Era questão... Não era competitiva, porque esse festival não é competitivo. Antes era, mas agora não é mais. O apresentador tinha que conversar com os atores e depois conversar com o público, né? Aí teve uma pessoa da plateia e falou assim: vocês são estudantes mesmo ou já são profissionais? Aí o professor: não, eles são estudantes. Vão fazer ainda teste para o profissional. Aí o professor explicou todo o procedimento da escola, todos os procedimentos para entrar. Sim. Aí disse: não, mas não parece ser Estudantes. Não parece. E era do básico. Era do básico. E era do básico. Não tinha nem entrado no E a estudante outra, profissional. e a outra peça foi chamado Fim de Jogo, ou Fim de Partida, de Samuel Beckett. E essa história conta uma história pós-dramática e é uma pós-guerra. Segunda Guerra Mundial, acabou, tá tudo destruído, não tem nada. Só que a história se passa num barco. A gente tirou o barco e colocou no teatro. Um teatro abandonado, só uma família que mora. O filho é um ranzinza que fica sentado numa cadeira de roda, cego, e só vive falando mal da vida. E ele é uma pessoa, assim, sabe, escrupulosa mesmo. E tem um personagem que ele faz tudo. Ele anda tudo, que até Franklin faz, que a gente participava do mesmo grupo da escola. E eu fazia uma velha, junto com outra amiga minha, a gente ficava dentro de um barril. E o choque de realidade foi quando a gente estava no Sesc de Santa Amaro, num teatro Marco Camarote, e quando a gente foi proporcionar a voz, e não tem o retorno. Na escola tem. Carro do eco. Sim. E quando eu falei aqui, cadê o retorno, gente? Cadê o retorno? Então, aquilo ali, para mim, foi um choque de realidade. Porque a gente tem que trabalhar muito a questão da voz, da proporção da voz. Da impostação, né? Exatamente. Porque... para projetar a voz, a pessoa que está sentada na primeira fileira, ela ouve muito bem. Sim. Mas a pessoa que está sentada na última, ela tem que ouvir a mesma proporção. Então, aquilo ali foi chocante para mim. Mas teve também a outra peça que era mais falando sobre Arthur, que é outro dramaturgo. E a gente ficava um ninhar de gente e falando sobre os textos. Né? O texto dele era maravilhoso. E essa questão do retorno do auditivo era muito impactante para mim. E aquilo ali foi tenso. Voltando da peça, do barril, e a gente estava dentro... E eu entro praticamente quase no final do primeiro ato. E eu estava lá, esperando. Aí a minha amiga que faz um velho, que a gente fazia o casal. Eu fazia uma velha e ele o velho. E esses dois, eles não têm membros inferiores. E não são membros superiores. E eles brincam com a própria desgraça. Eles tiram piadas da própria desgraça, né? Sei. E teve um momento que o meu celular estava no camarim. E ele toca por conta dos medicamentos da minha mãe. É tudo certinho. E eu tinha colocado ele no silencioso. No silencioso. Eu tava colocando ele no silencioso. O alarme. O alarme toca mesmo. Eu tinha desligado ele. E eu estava dentro do barril. E, de repente, do nada... Isso lá atrás. Celular. Aí a professora, meu Deus do céu. E o pessoal tava assim, ó. Todo mundo pensando que... Procurando, isso na plateia, todo mundo procurando. E aquele som de longe. De longe. Aí, de repente, do nada, parou. Aí eu lá me matando, né? E eu me matando. Aí eu pensando assim, ai, meu Deus do céu, Tatiana vai me matar. Tati do jeito que ela é... né? Tatiana vai me matar. Aí, beleza. Aí, quando terminou tudo, uma amiga da gente que estava no outro barril, ela sai
Eu estava dentro ainda, porque o barril ele é pequeno, eu sou grande. E as minhas pernas, eu estava Não, com é do meio. impressionante, É. é impressionante que você não espera nessa peça. Assim, tá lá uns barris que parecem ser parte do cenário. Sim. Aham. Quando elas saem de Saem dentro. dos barris. E tempo de peça, não é rápido, não. Não. Cãibras. Cãibras e cãibras e cãibras. Aí teve a vez que o professor... E pra você que é alta, realmente dá um trabalho, né? Sim. Fica naquela posição. Sim. Aí teve um momento antes, né? Aí o professor foi lá distribuir os chocolates pra gente, né? Ele foi lá e me deu 2. Aí, pra que ele me deu 2 chocolates? De repente me deu dor de barriga dentro do barril. Dentro do barril. E isso já tinha passado já o alarme do celular. Do celular. Tinha passado. Carregue pra Tinha passado. Aí, e a dor de barriga. E Caramba, dor de barriga, dor de bicho. barriga. Ari, de repente, do nada, eu comecei a soltar pum dentro do barril. Que eu tava me matando dentro do barril. Sabe? Autossuicídio. Autoenvenenamento. E, de repente, quando terminou, a minha amiga saiu e ela levantou. Ele levantou. E ela fez, misericórdia! Ela fez, Erli, tu estás bem? Eu disse, mulher, eu tô com dor de barriga aqui, pelo amor de Deus. Você fez? Eu disse, não fiz, eu tô com dor de barriga. Me ajuda a levantar que eu não tô conseguindo sentir minhas pernas. Aí lá vai ela, devagar, me levantando, eu saí. Aí depois a gente fica conversando com o público. Aí ela fez, você tá bem? Eu disse, deixa minhas pernas voltarem ao normal. Aí todo mundo riu. Mas não sabe do perrengue que tava sofrendo ali. Sim, você passou lá, né? Não, mas Claro. foi assim, foi ótimo. Teve outra... Foi ótimo, eu imagino. Foi a mesma peça. A gente se apresentou na escola de arte, só que nesse dia foi para uns professores de formação acadêmica. Ah, Aí o professor trouxe todo, que era um evento, que quem estava organizando esse evento era uma das alunas dele. certo. Aí ela assim, não, vocês têm uma peça para apresentar? Eles têm. Pode trazer. A gente vai apresentar para esse povo. E a gente estava muito ansioso porque era uma base de professores de arte. Sim. De arte. Então, foi assim, foi muito importante pra gente. Aí a gente se apresentou e tal, né? Aí teve um momento quando eu tava no barril. Aí tava O barril de novo, aí no voltou. barril, o barril de mesma novo. peça, no barril. A mesma peça. Aí quando chegou na parte do Você primeiro ato. Já prestou atenção no celular tudo, né? Não, na questão. já no celular já não existia mais. tá. Já tinha tirado já a voz, tudo já dele. Ah. Já tinha desligado Desligar ele. mesmo, né? Tinha desligado. Aí quando chega na parte que eu saio do barril, tava uma senhora, tava uma professora, ela tava tão vidrada que quando eu levanto o barril, ela acho que deu um Toma um salto, susto. tomou um susto, né? Aí tem momentos que eu fico brincando com o público, né? Aí tem um momento que a gente já tirando as coisas de dentro do barril, aí eu puxo assim, eu trago um tipo de uma calcinha, é como se fosse uma fralda, né? Sei. Aí eu fralda assim, eu cheiro de tanho, joga lá, pra ter a descontração. Mas foi muito bom, foi ótimo. E no finalzinho a gente recebeu uma crítica muito construtiva. Muito construtiva. Ela fez assim, não, vocês não são mais alunos de teatro. Vocês já são profissionais mesmo, não dão... são ótimos atores em cena. E ela disse que só tinha lido esse livro, só tinha lido o livro, não tinha havido uma montagem. Aí o professor falou, toda a montagem é eles que fizeram, é eles que estudaram, é eles que construíram. A gente foi atrás de filme de Mad Max, porque sempre é pós-apocalíptico também. Então, a gente foi procurando muitas referências de filmes ou até de desastre mesmo para a gente trazer aquilo. Mas a peça passa praticamente sobre a consciência humana. Sim. Em tudo, em relação a tudo. Então, o teatro, ele dá essa imersão para a gente se estudar como ser humano. Sim. Eu acho que quando a gente parte para o teatro, a gente parte por amor ao ser humano. Se você não tiver essa ligação, você não vai se revelar como um artista. Porque o teatro, ele traz isso. A gente traz uma imersão de amor ao ser humano. Em tudo.
em tudo. Então, a gente estuda sobre isso, sobre tudo isso. A gente, infelizmente, está chegando na reta final aqui. Eu queria que vocês, começando pela Lucinha, passasse para as pessoas o que é, de repente, estar aí após os 50 anos, 60 anos, e pensa que teatro, né, a profissão de atuar é uma coisa já que não dá mais para essa pessoa, por causa da idade. Isso daí é mito. Muito, muito. Temos aqui a Lucinha, que Sim. é uma prova viva, e queria que você passasse para essas pessoas. E temos também a atriz que fez o Agente Secreto. Sim. Ela roubou Sim. a cena. Que é uma Luciana, pergunta, né? Sim. Charles, Sim. né? Sim. É, Que tá bombando aí, né? sim. Na publicidade. Sim, isso é maravilhoso. Então, isso. assim, na realidade, uma das coisas que eu tenho visto muito quando termina e as pessoas vêm cumprimentar, não sei o que lá, primeiro o espanto, né? Ah, tá assim. Porque, como eu disse, no grupo que só todos são idosos, já chama muita atenção. E no grupo em que tem eu e mais duas que são um pouco mais velhas, mas tem gente mais jovem. Então, assim, como a gente costuma dizer, a pegada, por exemplo, do Depotel, é uma pegada bem mais forte em termos de performance e tudo mais, do que, por exemplo, no outro que eu faço mais um teatro realista, dramático mais, né? E aí, assim, então, a primeira coisa é que a gente começa sendo a prova viva que existe. Porque teve uma primeira vez, quando eu resolvi me aposentar, eu tirei 6 meses de licença-prêmio e 1 mês de férias, porque todo mundo fazia, mas você é muito jovem, eu já ia fazer 60. Você é muito jovem para se aposentar. Eu disse, mas eu não sei o que é que vocês entendem por aposentadoria. Se aquela clássico, pendurar a chuteira... Isso. Não é o caso. Mas eu vou experimentar se tem vida depois da aposentadoria. Sim. Como tem. E aí, depois que eu fiz, aí eu já fiz os 6 meses de oficina? De oficina, não sei o que lá. Aí o pessoal, e aí? Eu disse, tem, é boa, gente. Então, assim, até hoje, eu continuo como fazendo um dia da minha semana, eu dedico à universidade ainda, fazendo o que eu fazia, terapia comunitária integrativa. Né? Então, recebo alunos, recebo pacientes, continuo fazendo isso, porque é uma coisa que, para mim, é muito construtiva. E eu cuido do outro e estou cuidando de mim também. Né? Embora eu venha de uma família em que o referencial de ser ativo é muito forte. Então, assim, eu estou recebendo um tio de 95 anos que mora sozinho e faz tudo sozinho, viaja sozinho. Veio de São Paulo para cá. Aí, o senhor veio sozinho? Ele, não. O avião estava cheio. Fora Deus, ainda tinha cheio de gente. Mas, enfim. Mas isso porque muitas pessoas, elas, tipo assim, entregam os pontos. Sim. A gente tem até direito à prorrogação. Imagina se vai entregar os pontos antes de terminar o segundo tempo. Perfeito. Né? Então, tem gente que faz isso. E aí, eu também, essa questão, às vezes, para que a gente veio ao mundo? Né? Então, a gente costuma assim, qual a minha missão? Bom, eu não sei exatamente qual é a minha missão, mas ou talvez saiba, mas assim, eu estou cumprindo ela. Então, às vezes, ser inspiração, às vezes, ser o cuidado de pessoas que dizem assim, poxa, se ela pode, eu também posso. Né? Então, isso dá uma outra dimensão. Não é ser o eterno jovem, mas o espírito permanecer jovem. E eu acho que enquanto a gente tiver um sonho, uma meta a alcançar, você está vivo. Perfeito. Né? Porque tem gente que morre em vida. Né? Então, é um pouco isso que eu tenho e que o teatro está me trazendo essa possibilidade de continuar ativa com outra linguagem que não a da saúde que eu passei tanto tempo. Embora a linguagem da saúde permeia, do cuidado, permeia tudo que eu faço. Perfeito. Então, enfim, é isso. Lucinha Tavares. O Instagram é @marlucitavares.pe. @marlucitavares.pe para você acompanhar. É muito ativa nas redes sociais? Médio. Médio. Mais razoável. Eli Ion. Bem,
O teatro, para mim, modificou e muito, muito, muito. Até meu jeito de pensar, meu jeito de comunicar. Antes eu era uma pessoa muito fechada. Ainda assim, ainda sou muito tímida, perceber. Mas o teatro, ele dá uma possibilidade muito, muito grande em questão de comunicação. E quando a gente fala sobre arte, a gente passa horas, horas e horas conversando. E isso não só fala de arte, mas a arte envolve o nosso cotidiano o Sim. tempo todo. Então, falar de arte é falar da vida. Então, isso eu vim aprendendo aos poucos. O teatro, ele modifica você de dentro para fora, não é de fora para dentro. Perfeito. Então, quando você percebe isso, você vê uma coisa majestosa na tua frente. A questão de viver mais, de querer aprender mais, de conviver mais, de entender o sentimento do outro e também entender o sentimento da gente mesmo em si. Porque a gente faz tipo de uma ligação, mesmo quando você não passa por aquilo, mas você fazendo aquilo que o outro está sentindo. E a maioria dos espetáculos da gente ou de qualquer outra pessoa emerge isso. E quando a gente faz e a pessoa se identifica, você vê a emoção Perfeito. e a estrutura que o teatro proporciona isso para a gente. Então, eu recomendo que as pessoas façam teatro, vão ao teatro, que o teatro é vivo, ele é informativo, não é somente entretenimento, mas ele é informativo e ele é provocador. E quanto mais a gente ser provocado, entender isso, a gente vai viver numa sociedade plena e pacífica. Eu queria aproveitar para dizer assim, então, não percam a oportunidade de nos ver no dia 16 de julho. 16 no Teatro... No Teatro Barreto Júnior. Teatro às Barreto 19 Júnior, horas. no bairro do Pina. No bairro do Do Pina. Pina. Então, acompanhem as redes sociais nossas, do Depoteose. Isso, fala aí, Depoteose. Depoteose de Teatro. Não, no Instagram. no qual é? No Instagram. Depoteose de... Arroba Depoteose de Teatro. Certo. Né? Aqui, ó, Certo. Depoteose De teatro. Então, porque a gente vai estar divulgando nas mídias. Dia 16 de julho. 16 de julho. E aí, de repente, você vai poder ver ao vivo essa paixão cristalizada no espetáculo. Perfeito. E a gente convida você, para vocês Já também. estamos aí. Convida Vocês, também. Já estamos todos Também. convidados aí para curtir essa peça. Dia 16 de julho, que é já... Uma semifinal. Uma semifinal, É, né? Depois da semifinal. E já é uma despedida, porque dia 23, mais ou menos, vocês Isso. estarão em Minas Gerais. Exatamente. Apresentando atravessamentos de Mas já vai resistência. Dia 17. No dia seguinte. Já vai no dia seguinte eu embarcar para Minas. Exatamente. Gente, foi um prazer imenso receber aqui Prazer essas foi duas todo meu. atrizes, Lucinha Tavares e Eli Ion. Duas atrizes que fazem parte desse espetáculo, que já está percorrendo todo o estado de Pernambuco e está levando agora para Minas Gerais. A gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigada. Tem uma máxima que nas portas do teatro que é muita bosta para vocês, Merda. né? Muita merda para vocês. Isso. Né? Isso é uma coisa interessante, isso. Porque às vezes as pessoas não entendem. Não entendem, porque isso já foi da teatro Do é tempo um do tempo, Império, né? Porque não Na tinha, Europa, né? não tinha o transporte era puxado por cavalos. Isso. Então, a carruagem era puxada por cavalos. É. E quando chegava perto do teatro, era muita merda Do dos cavalo, dos cavalos. Então, É. para os artistas, quando tinha muita merda, é porque Porque tem tinha muita muita gente. gente. Então, É. merda pra gente é sorte. Exatamente. É isso aí, gente. Obrigado. Estivemos com as meninas, as atrizes Lucinha Tavares e Eli Ion, da peça do espetáculo Atravessamentos de Resistência. Só repetindo mais uma vez, dia 16 de julho, elas vão se apresentar aqui no Teatro Barreto Júnior, no No Pina. Isso. Tá? E já no dia 17 já seguem viagem para Minas Gerais. A gente, claro, aqui do Pod 2Cast, deseja muito sucesso e que traga boas notícias com premiações para o nosso estado. Foi mais uma edição do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. E eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, compartilhem. E até a próxima edição do Pod 2Cast. Um beijo, fiquem todos com Deus. Pod
de 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria, especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões. Acontece